Bom, hoje é 6 de julho, estamos iniciando a primeira aula do mês de cardiologia e vamos, vamos a dar continuidade ao tema que em realidade algumas pessoas me têm solicitado esclarecimentos, então vou aprofundar o que falamos na semana anterior sobre os netters e temos que entender que o conceito de netter na cultura egípcia, junto com a ideia de que representava um deus, ou um deus mítico, também representava uma ideia, um ideal. Então, um netter, que é representado por o símbolo da bandeira, representa um grande ideal unido a um pensamento, unido a um mito, unido a um deus, a uma força arquetípica que mexe com a alma do indivíduo e com a alma do coletivo, da sociedade e do grupo com o qual esse grupo se identifica. Então, os netters, para Jung, representam forças arquetípicas que influenciam o pensamento de cada indivíduo. Para os egípcios, era a essência da criação da cultura egípcia. Para mim, representa cada dia algo mais profundo e cada dia vou descobrindo a importância do conceito arquetípico na psique humana. Temos que agregar a isso a experiência que eu tive durante 12 anos, nos quais me dediquei profundamente a trabalhar com experiências de regressão em pessoas. Não posso dizer que trabalhei com regressão, sino que estudei a regressão. Antes de trabalhar com a regressão, eu achava que precisava ter uma ideia mais clara do que ela poderia nos oferecer em termos terapêuticos e até onde se podia chegar com a regressão como um fenômeno de terapia. O que para mim era uma coisa não muito clara e ainda hoje acho que o conceito de regressão, a ideia de regressão não pode ser totalmente aplicada ao processo terapêutico. Pode ser aplicada mais ao processo de autoconhecimento, evolução do indivíduo, etc. Mas, muitas vezes, analisar, ou estudar, ou observar a regressão nos leva a uma percepção cada vez mais ampla do fenômeno da existência do ser. Então, fica muito difícil dizer, existe algo patológico nesse processo evolutivo? Ou faz parte do próprio processo evolutivo ciclos bons e ruins na existência de toda pessoa? Então, quando uno percebe que a regressão é um fato real e que existe, a ideia de uma existência do ser infinita se arraiga em nós, mas o que desaparece com o estudo profundo da regressão é muitas vezes essa ideia do bem e do mal associada a algo que aconteceu em outra vida. Então, essa é uma experiência que eu tive, eu procurei respostas em relação a esse conceito que se diz kármico, não? Se fez uma coisa errada em outra vida, hoje está pagando. Tudo isso fica muito relativo quando vocês entram a observar e analisar a regressão como um fenômeno da existência do ser e empiezam a perceber coisas que estão associadas a algo que transcende o próprio instinto, a biologia, a mente, os cromossomas e a física quântica. Existe algo a mais. Sempre existe algo a mais que nos deixa com essa sensação de ignorância frente a tudo o que nós estamos procurando. Uno chega, abre uma porta e se dá conta que tem 1000 portas a mais para abrir. Claro que se eu abro essa porta com uma ideia preconcebida, eu só vou olhar dentro desse ambiente o que eu consigo ver, o único que eu consigo acreditar, e não vou conseguir ver o resto
os milhões de coisas que acontecem dentro do ser. Então, em minha experiência com regressões, que primeiro eu trabalhei em mim mesmo, é decir, as práticas místicas, para tentar sair de meu tempo, espaço, de minha consciência racional e entrar a perceber minha existência como uma unidade, como um todo, através do tempo. Essas práticas, nós vamos a falar hoje de algumas delas, que eu acho que são extremamente importantes. É um fenômeno que todo indivíduo deveria experimentar. Eu não estou falando da questão da crença ou não crença da regressão. É decir, quando nós estamos ensinando gratologia, estamos basicamente dando ao estudante opções dele ter uma percepção de si mesmo muito mais ampla que o que a ciência, a sociedade, a psicologia lhe dá. Ou as religiões, muito mais que as religiões. Se eu quero ter poder, eu tenho que ter uma tendência, por lo menos uma força que me leve em direção a encontrar uma verdade sobre minha existência, minha realidade e o que eu estou fazendo neste mundo. Não é a realidade que uma sociedade me quer colocar, ou que uma faculdade, ou que uma ciência quer dizer sobre mim, ou uma religião. É a verdade que eu preciso para eu encontrar-me a mim mesmo e encontrar Deus, minha consciência, e algo que talvez justifique minha existência e a transição a outras existências. Mas eu nunca fiquei satisfeito com as coisas claras e concretas que a ciência nos coloca. Acho que tudo isso é muito relativo quando alguém vem e nos diz, a ciência diz tal coisa. Em realidade, algumas pessoas acreditam em algo dentro da ciência e eles transformam essa crença em uma espécie de religião e de um mito dentro de sua existência e depois la querem impor através de um aparente mito científico. Mas já vi cientistas acreditarem em coisas absolutamente opostas em nome da mesma ciência. Então, sem dúvida, quando mais a pessoa evolui num processo intelectual, isso leva o homem a um processo de relativismo, um relativismo filosófico, científico, político. Vemos hoje pessoas que evoluíram através do estudo de sociologia, experiências práticas na política, vivências. Quando eu quero acordar e quando se les pide uma resposta sobre um caminho, uma postura econômica, uma fórmula política para ser aplicada em uma sociedade, em outra, o intelectual fica em um divagar teórico e muitas vezes, como eu digo, num processo relativista. Sim, o socialismo tem coisas interessantes no sentido de preocupar-se com o cidadão, a sociedade, mas também tem coisas ruins no sentido de que a vezes delira em lo que ele pode oferecer ao cidadão, quando em realidade o governo não tem como produzir os benefícios que uma ideologia propõe. Então, quando o intelectual chega a um certo grau de conhecimento sobre a teoria e a prática, ele se dá conta que muitas ideias, muitas vezes se transformam em fantasias delirantes. Então, é muito difícil para aquele que estuda profundamente ele chegar a uma ideia absoluta, coerente e absolutamente racional, porque ele sabe das nuances e as mudanças que a realidade nos propõe. Hoje vivimos esse choque, pessoas que vêm com ideias, que acham que com sua ideia vão resolver os problemas de um grupo, da sociedade, de um país, de um continente, e depois na prática vemos que tudo isso é extremamente relativo e muitas vezes absurdo. Aonde nos leva a regressão? É quase como aquele que estuda a história
en una forma absolutamente objetiva, es decir, no dejándose llevar por ideologías o por preconceitos. Estuda a historia en un proceso evolutivo. Y cuando ustedes estudian la historia en un proceso de ver cómo evoluyen las ideas, van a ver que lo que nos estamos estudiando son los netes. Las ideas modifican a mente humana. Durante milhares de años vemos ideas por las cuales el hombre luta, mata y se mata. Con la idea de que esa idea por la cual ele se sacrifica é a melhor das ideias, e sacrificar-se por uma ideia e matar por essa ideia é o melhor que poderia acontecer. Quando vocês estudam a regressão, como é uma das coisas que eu fiz, eu vi em dezenas de experiências homens e mulheres morrendo por ideias. Então, o sacrifício que nós vemos no México, na Centroamérica, os maias, os aztecas, es decir, essa ideia de matar e sacrificar aos deuses, é algo que vemos em toda a história da humanidade. Decía, en México mataban milhares de pessoas e arrancaban os corações e tiraban a pirâmide abaixo, comían os corações, tiraban o corpo. Bom, parece uma coisa atroz que aconteceu 600 anos atrás. Bom, faz 60 anos atrás, 70 anos atrás, milhões e milhões de judeus e polacos e russos e homossexuais iam aos campos de concentração e iam a ser transformados em sabonete. Estamos falando de poucos anos atrás. Se fala da barbárie de centenas de anos atrás e não se fala da loucura que aconteceu em um instante no tempo. Hitler, a través de sua ideia, que ele colocou em Mein Kampf, esse livro, que escreveu enquanto estava preso, criou uma ideia em poucos anos, é decir, em 9 anos, se formaram 8 milhões de Hitler-Juden, de jovens que seguiam a ideia nacional socialista. Aí começou o martírio de 30 milhões de judeus. 9 anos para colocar um néter, uma ideia. Se aniquilamos isto, eles são os culpados de toda a problemática da Alemanha. Se tiramos isso do mundo, porque eles não permitem que a super raça que nós somos evolua e cresça, matando eles, nós vamos a ser os primeiros, o número 1 deste mundo. Vamos dominar o mundo. Primeiro vamos matar os judeus, depois vamos matar outra sub-raça que são os sul-americanos, que também somos nós, porque nós estávamos em um grau inferior aos próprios negros africanos. Para eles, os sul-americanos éramos uma sub-raça. Bom, essa era a ideia que Hitler tinha. Matar, arrasar e criar uma super-raça genética. Bom, estamos falando de poucos anos atrás. Essa ideia germinou ao ponto de milhares de pessoas ter a certeza que matando os judeus ia se resolver o mundo. Hoje temos muçulmanos que acreditam, dirão, não são muçulmanos, são terroristas. Bom, para mim são muçulmanos porque estão usando Mahoma e Alá como uma ideia que se une com um projeto de dominar o mundo. É decir, que haja dentro do cristianismo pessoas que não querem dominar o mundo, não quer dizer que não tinha, poucos anos atrás, gente que queria dominar o mundo dentro do próprio cristianismo. Então, acho interessante ver como as ideias evoluem
y todas llevan en una misma dirección. Cuando la idea aparece, digamos así, el socialismo o anarquismo, el socialhumanismo, existen millones de ideas que nacen, viven y mueren, y centenas y millares de personas que dan su vida y matan por un ideal. Entonces, los netters nos condicionan de todas las formas posibles. Acrediten o no, aquí, hoy, no Brasil, existen netters. Claro que cada día los netters están un poco más confusos, mas ainda continua aquela história de capital e trabalho, as oligarquias, os pobres, os trabalhadores, e uma divisão na sociedade, aqueles que têm, aqueles que não têm, então se levantam bandeiras uns contra os outros. Dividir a sociedade é uma forma de dominá-la. Dividir o homem através da ideia é uma forma de controlá-lo. Então, sem dúvida, a humanidade foi dividida sucessivamente durante milhares de anos, centenas de vezes, em dezenas e milhares de ideias, de bandeiras e bandeiras, dividindo a cabeça das pessoas e botando netters, ideias, pensamentos nela, tem um grupo que domina. Tem, sem dúvida alguma. Mas isso seria a visão da cratologia. Dominar um grupo, primeiro dividimos em classes, em conceitos ideológicos, e depois controlamos essas ideias e decimos o que está certo e o que está errado dentro de cada uma delas. É dizer, que cada indivíduo não pode ser dono da ideia. Ele se inclui dentro da ideia e ele tem que estar disposto a sacrificar-se por essa ideia. Então, esse processo de inclusão dentro de uma ideia é o que vemos antigamente. Já é uma coisa que se fazia milhares de anos atrás. Está dentro de um território, então dentro desse território, tu tem um ideário, esse território é sagrado, e tu tem que matar e morrer por ele, por um pedaço de terra. Bom, em realidade, todo para preservar o hábitat de papai e mamãe. Assim começou no início, de papai. Botava seus filhos a defender as fronteiras. Depois formava núcleos, grupos de exércitos, os caçadores se transformaram em exércitos e começaram a defender territórios, hábitats para ter alimentos, defendendo suas fronteiras e atacando territórios mais frágeis. Não mudou nada. Continuamos fazendo as mesmas coisas, de diversas maneiras. Hoje as armas são a política, as palavras, as ideologias continuam. Claro que nos países da América do Sul ficou meio confuso a ideologia esquerda, a ideologia direita, ficou meio, tudo ficou meio no meio e ninguém sabe exatamente aonde está o conceito ideológico puro. De qualquer forma, há milhares de anos viemos justificando matar, assassinar, brigar, destruir, discutir com outras pessoas por ideias. Ideias. E eu fiquei sempre pensando aquele texto bíblico que nos fala da Torre de Babel, no qual os homens se unem, todos se unem para construir uma torre para chegar até Deus e ter acesso ao sagrado e ao divino. Mas quando chegam perto de Deus, Deus confunde suas línguas e todos se separam. E isso é exatamente o que acontece hoje no mundo. Assim, temos países, línguas diferentes, ideologias, e não nos podemos voltar a unir para procurar uma única verdade, um único Deus, que não exija de nós o sacrifício de entregar nossa vida, nossa dor, nossa entrega absoluta, é decir, talvez ser torturados, presos, ser mártires. Será que Deus precisa disso? Será que uma ideia vem à mente do homem
exigiendo un sacrificio dele y de todos sus seguidores. No acho que as ideias, quando nascem na mente do homem, no espírito, no coração de uma pessoa que está querendo resolver um problema social, humanitário, divino, não acho que essa ideia venha com uma opção de impor essa ideia aos outros e, se eles não nos seguem, matá-los. Acho que isso é bem um instinto primitivo do homem, que ainda existe em cada um de nós. Ainda existe uma briga latente neste país e em outros da América do Sul que me deixam, em parte, temeroso do que pode acontecer. Porque se joga com as verdades e com as mentiras e as pessoas estão confusas porque não sabem para que lado ir nem em que acreditar e tudo isso pode terminar em algo ruim para todos. Eu amo o Brasil, não sou brasileiro, mas eu acho que, e isso já falei muitas vezes, não é um país de pessoas agressivas ou violentas. Ah, mas tem roubo, tem roubo porque temos problemas econômicos e sociais graves. Mas o brasileiro não é de andar fazendo guerra com outros países, de fazer revoluções violentas. Há umas coisinhas na história do Brasil mínimas. Uma guerrinha com o Paraguai, tudo bem, mas não. Observen o resto do mundo, observen a Europa, van a ver os países europeus que viveram uma constante guerra, guerras de domínio até hoje. Os domínios agora se estabelecem em fórmulas econômicas. E Brasil é um país que tendria que viver em paz. Talvez se fala de Brasil um país do futuro. Eu acho que já passou o futuro. O Brasil tem que recuperar o tempo perdido nesse processo de se transformar em lo que ele merece ser. Como a maioria dos países da América do Sul merecem ser mais de lo que são. Passaram por governos de direita, de esquerda, e é a mesma coisa. Está na hora de parar de brincar e as pessoas parar de achar que uma ideia ou que uma pessoa, um líder, vai resolver a problemática de um país de milhões de pessoas. Quando estudem gratologia em profundidade, vão ver que o que se manifiesta na política e naquele que tem poder é sempre o desejo de se manter no poder. E mais nada. A ideologia é só um degrau para atingir o poder. Mas, indo atrás disso, esse jogo de poder dentro das ideologias tem a ver com a ideologia? Não. Tem a ver com o instinto. O homem quer ser dono de um território, assim como dono de uma ideia. Quem é dono do território tem a posse de seus bens, a comida, digamos assim. Tem o território, tem a comida. Tem uma ideia e sou dono dela. Patento minha ideia, faço uma patente. Por que patentear uma ideia? Porque eu quero ser dono dela e usufruir com essa ideia. Eu sou dono de uma ideia econômica e política. Vou ter seguidores, vou ser dono dessa ideia e vou usufruir com isso. Mas a ideia em si não é de uma pessoa. Quando uma pessoa, ou um núcleo de pessoas, se adona de uma ideologia, ou cria uma ideologia, ela faz com uma simples intenção de impor essa bandeira a outro núcleo de pessoas. E, através dessa bandeira, atingir o poder. Isso é o que é real. Porque as ideias em si não poderiam nunca enfrentar pessoas contra pessoas. Cidadãos contra cidadãos. Seres humanos contra seres humanos. Em nome de um Deus, em nome de uma ideologia, em nome de uma filosofia. Isso é a mente destruidora do ser humano. Não tem nada a ver com uma ideologia nem com Deus. Vamos ver isso mais profundamente. Na semana passada eu falei de Georges Rumi, e ele escreveu um livro, Los faraones perviven en nosotros. En realidad, Georges Rumi es un terapeuta que escribió infinidad de libros que tratan sobre métodos terapéuticos, la teoría de la práctica teórica del devaneo, que es un método terapéutico excelente.
muchos libros sobre simbología y, y está claro que él vive en su trabajo una experiencia mística constante. Entonces, como eu estava nessa época que leí George Rumi trabalhando com regressão, a mim me interessou muito suas teorias e seus conceitos. Eu estava em algo parecido, chegando a ideias parecidas. Então, me identifiquei porque ele não pega ideias de outras pessoas. Ele foi descobrindo através da técnica do devaneio, que seria a técnica de vocês colocar uma pessoa em um divã, fazê-lo relaxar e fazer que essa pessoa empiece a contar ideias e sonhos que ele tem, um conto, uma história, um devaneio, me conta algo. A pessoa relaxa e nesse estado de relaxamento, no qual a mente sai da tensão de sua racionalidade, fecha os olhos, relaxa, entra num semissono. E nesse semissono a pessoa tem acesso a quê? A um contato dentro de sua mente com seu lado criativo. Então, através do devaneio começa a manifestar-se uma série de ideias, pensamentos, histórias, contos que nos levam na profundidade de sua alma, de sua problemática, de suas vivências. Então, vendo casos que ele estudou e seguindo com a técnica e descobrindo mais sobre a técnica, passaram anos até que ele se deu conta que a maioria das pessoas, quando chegava à 18ª sessão, entrava em uma mística egípcia. É decir, ou entravam no deserto, ou entravam em um templo egípcio, ou entravam a ver mitos, deuses egípcios, às vezes deuses que nem conheciam, e sua mente ia voando cada vez que fazia uma sessão de relaxamento e devaneio, a pessoa se sente mais relaxada, depois que o terapeuta interpreta seu devaneio e comenta com ele a experiência que ele teve, como se fosse um sonho profundo, a pessoa vai tendo mais confiança em seu terapeuta, até que chega um momento que na 18ª sessão a mente se liberta plenamente e voa no tempo e viaja às origens da civilização egípcia. Dentro de sua cultura, dentro de seus mitos e dentro de seu espaço físico, o próprio Egito. Bom, eu estava tendo uma experiência semelhante, levando as pessoas a um processo místico de desprender sua aura, seu cá e fazê-los viajar através do tempo, e vi que as pessoas, depois de atravessar o tempo, chegaram ao Egito. Depois do Egito, nada. Vácuo. Uma nada. Como se o Egito fosse a semente da civilização e da nossa cultura. A origem daquilo que habita em nós. Conhecimento, matemática, medicina, engenharia, arquitetura, toda a alquimia, a química moderna, remédios, todo tendo uma origem. Claro que eu tinha isso uma ideia dentro de mim, mas na medida que fui vendo a experiência das pessoas e suas regressões, essa ideia foi germinando e vi que se era uma ideia do tamanho de uma semente, se transformou em um universo de percepções sobre essa semente. Uma enorme árvore infinita de conhecimento que nos leva sempre a um ponto de origem. Em princípio era difícil de acreditar que existia um único ponto de origem. É decir, não vou dizer que as pessoas não passam pela Índia, não passam por China, não passavam por Assíria e Babilônia, passavam, mas no Egito parecia a semente original. Talvez essas pessoas que eu fiz regressão tinham essa conexão com o Egito, pode existir outras pessoas que não, mas George Rumi tinha espalhado sua terapia do devaneio pelo mundo inteiro, na Rússia, na Índia, nos Estados Unidos, na França, e todos os terapeutas que seguiam a teoria do devaneio, a técnica do devaneio,
llegaban a las mismas conclusões em diversas partes do mundo. Eu, Jorge, aqui em Brasil, vendo a experiência da regressão, cheguei a essa conclusão: as pessoas regredem até o Egito. Jorge, Roman, vendo isso no mundo, com milhares de terapias e sessões centradas nos congressos que ele fazia, chegavam às mesmas conclusões, que poucos falam. Muito poucas pessoas nos falam de George Rumi. Então, acho que está na hora de aprofundar esses conhecimentos, tentar entendê-los. George Rumi nos diz em seu livro, no final do livro, ele tenta tirar uma série de teorias sobre por que esse fenômeno acontece. E faz várias teorias, mas a última teoria que ele coloca no livro é aquela que veio de dentro dele e que eu acho que ele tinha hasta medo de dizer, porque medo de escutar o que ele mesmo pensa. O que nos diz George Rumi? Que el Ka dos faraós, el Ka, sua alma, ainda habita em nós. Quando ele fala dos faraós como algo eterno, é como se o faraó tivesse criado, os faraós tivessem criado um Ka eterno. Vocês dirão, bom, isso parece uma coisa muito abstrata, muito ideal, muito filosófica, um espírito eterno. É muito mais que isso. Para os egípcios, a morte nos levava a uma separação de uma série de corpos e, em parte, 9 corpos. É decir, esse conceito dos corpos é tão abstrato e difícil de interpretar dentro de nossa realidade ocidental que para mim mesmo é difícil explicar isso porque eu estou tentando entendê-lo no decorrer de toda a minha vida. É um conceito muito amplo sobre partes do ser que são eternas, partes que vão no universo, partes que ficam, partes que quando o faraó está mumificado permitem que ele se mantenha em uma vida semiconsciente. E durante minha experiência mística já conheci dezenas de pessoas, vi muitos livros, li, de pessoas que incorporavam faraós. Entravam em transe, incorporavam um faraó e começavam a falar. Nesta mesma aula tem um assistente que já teve essa experiência. Claro que encontrando médiuns que fossem aqueles que recebem o faraó e começam a falar. George Rumi nos diz que os faraós habitam em nós. Eu o que posso dizer? Que nós temos um Ka que é eterno. Uma energia em nós que é eterna, que não morre, que passa de um ciclo de existência ao outro, que viaja pelo universo, que pode nascer em outras formas de existência e, através das experiências que eu fiz durante anos também com pessoas que coloco em transe, posso chamar o Ka de egípcios antigos. Sim, já fiz isso, muitas vezes. Colocamos a pessoa em transe, depois uno começa a mentalizar os nomes de certas pessoas que eu tenho, que sei que, em alguma forma, eles escutam ou estabelecem uma relação entre o mundo real e o mundo místico, e eles se manifestam através de aquela pessoa que está em transe. Me lembro uma vez que eu estava fazendo uma experiência em uma fraternidade cabalista em São Paulo, na rua Adílio Soares. O nome da fraternidade não interessa tanto, mas eu botei uma pessoa deitada no sofá, eu vou entrar em transe, vou desprender um pouco sua aura e vou chamar um sacerdote egípcio.
Mas enquanto estava pensando isso, será que é um K? Será que é uma forma de K? Ou um Ket? Ou um Sahu? Que será o que estabelece essa relação de conexão? Uma coisa é você ter a prática mágica e outra coisa é você entender a prática mágica. Nossa mente entra na faculdade, em uma escola, a estudar coisas racionais, objetivas, matemática, cálculo. O racional, a necessidade de conceptualizar e entender uma ideia é uma necessidade inconsciente de dominar essa ideia. Enquanto eu pensava, o que será que esta força realmente é? De repente, essa pessoa que estava nesta posição se levanta assim, me olha. Eu fiquei paralisado e tremendo, porque a resposta foi imediata. Existe uma energia que não morre, se preserva, se transforma constantemente e essa energia tem consciência. Tem consciência. Depois, com as práticas e os anos, eu fui vendo que podia chamar esses sacerdotes e estabelecer contato. Inclusive, esses sacerdotes falavam primeiro em uma linguagem egípcia, incompreensível para a maioria das pessoas, e depois de vários processos de incorporação, eles começavam, através do cérebro da pessoa, a conseguir estabelecer um diálogo na língua nativa do médium que los recibe. Entonces, existe una historia escrita en libros, como que ven ahí, estos son libros de historia de Jacques Pirain, son 3 tomos de Jacques Pirain, la historia de Egipto. La historia de Egipto es escrita por personas que fican delirando encima de objetos y textos escritos. Pero cuando vocês falam com aquele que viveu naquela época, ele tem uma descrição que passa por la vivência de um ser em uma época, em um tempo. Então, dentro de nós, ou através da mediunidade de algumas pessoas, podemos ter acesso à verdadeira história da humanidade. Por lo menos, até a cultura egípcia. E esses egípcios nos podem falar de histórias anteriores, das quais nós não temos textos e não temos como chegar a ela de outra forma. Como e por quê, eu não sei. Só sei isso. Eu sei que eu sou limitado. Talvez tenha que ser assim, todos nós tenhamos que ser limitados e tenhamos que ter um esforço enorme para romper as barreiras do tempo e espaço e da mente racional, que realmente nos limita, para chegar a uma verdade maior. Então, eu acho que é interessante que vocês leiam Georges Rumi, ainda que não estou querendo transformar ele em um ideário a ser seguido, como também não quero ser um mestre em qual vocês sigam o que Georges diz. O que mais desejo é que minha experiência sirva para vocês achar sua experiência. Que minhas práticas ajudem a vocês se encontrarem através do tempo, em outras vidas, e entender um pouco melhor o que acontece com vocês. Fíjense, quando era muito jovem, comecei a estudar a regressão e principalmente as práticas de autorregressão, que vamos a hoje tentar explicar um pouquinho melhor isso. Então, é isso. Lembro que muitos anos atrás eu estava fazendo uma prática regressiva. Tem várias meditações de regressão que eu já ensinei. Então, hoje me propus ensinar uma um pouco mais complexa, porque se aproxima muito mais de aquilo que Georges Rumi procurava no processo do devaneio.
que era el místico que regrede ter uma percepção bem mais ampla dessa viagem no tempo, tanto interna como externamente. É decir, essa pessoa que viaja nesse devaneio percebia coisas. E no processo de regressão, vocês vão ter percepções de diverso calibre, digamos assim. Podem ter uma regressão de um calibre 22, que é um calibre pequeno, ou de um tamanho de uma bala ou do tamanho de uma bomba, digamos. Então, o que é uma regressão nesse conceito, nesse contexto? É decir, quando você regrede, não é uma coisa, pum, regredi, agora já vi todas as minhas existências. Não existe isso. Regredi, pá, já vi uma vida minha inteira. Não tem como fazer isso. O que tem são clarões. Uno está olhando pelo olho, uma fechadura assim, vê uma imagem. Al outro dia faz outra regressão, vê outra imagem. Uma imagem, outra imagem, outra imagem, outra imagem. E com o tempo vocês têm uma tela, um quadro das existências de vocês. Só que uma coisa é ter uma imagem, uma vivência, um momento, e outra coisa é dizer, vou olhar bem o que tem Jorge detrás. Tem uma figura egípcia do K, sim, tem um K egípcio aqui, a ver, qual é o texto que está escrito aqui? Bom, aí já é uma regressão bem mais profunda. A maioria das coisas que uno vê e escuta das pessoas são clarões. Me vejo num templo egípcio, coluna. Os deuses, deu, acabou. Disse, que templo? O que está escrito na coluna? Como a maioria não tem interesse de estudar egiptologia, estudar jeroglíficos, entender simbologia, teve um clarão, já é um místico, me vi aqui, me vi lá, me vi andando de carroça, me vi andando a cavalo, me vi vestido de soldado no exército, sacerdotisa, dançarina, tá, isso é o que se vê. Que é um clarão só, mas sem profundidade nenhuma. Então, depois se faz uma série de divagações sobre esse clarão. Em realidade, eu acho que para vocês terem uma tela, que não é todas existem, uma tela, uma imagem que tenha uma certa coerência, harmonia, uma série de imagens se juntam e formam de um quebra-cabeças de 500 regressões, você tem uma imagem. Bom, então você tem uma visão das existências de seu karma, de sua energia através da vida. Mas é uma visão. Então, depois de muitas experiências de regressão, vocês vão ter uma ideia maior de quem vocês são. E cada vez mais clareza de que a morte não é o fim. Sim, não por um medo de não ter nada do outro lado, medo à morte, criar uma fantasia. Não, é que vocês vão, através de uma série de experiências, com vocês e com outras pessoas, perceber que esse fenômeno de um tempo contínuo existe de nosso ser. Então, lembro que em uma regressão que eu fiz, que era na época que eu praticava uma regressão, que a palavra, o recao, ou o mantra, o koach kabra, a força de cabra que se usava era a palavra sdriya. Sdriya. Então, uno se senta frente a uma vela, prende a vela, se concentra no fogo e empieza a transformar o corpo de vocês como se fosse um pássaro, um falcão. Estão meditando, saindo do mundo, esquecendo a problemática de tudo o que acontece com vocês, fora de vocês, neste tempo, e de repente o corpo de vocês se transforma num pássaro, os braços são asas, e vocês sentem que a alma sai a dar uma voltinha. Observem a imagem do faraó Kefren, com Horus detrás dele, que é o símbolo do Ka, que vem através do tempo. Ele percebe o Ka de seus antepassados, ele se vê através do tempo. Bom, e nessa viagem que minha alma deu, de repente, vocês se veem por cima do mundo e empiezam a cair a altíssima velocidade, e eu caí andando a cavalo.
cavalo e com uma bandeira grande, e eu gritando o nome de um Deus. Eu sabia que era o Deus por la qual eu ia dar minha vida. Sabe! Tum, 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 tum. Um monte de flechas me atingem, caí morto. Foi um impacto. Saber que, em parte, eu morri em um momento com uma bandeira, um éter e um Deus. Claro que depois das experiências de regressão que eu fiz, vi dezenas de pessoas que se mataram por ideias em campos de concentração, no Coliseu Romano, gente que se imolou com fogo, gente que se enforcou, guerras religiosas. Muitas das pessoas que regrediam na minha frente tinham morto e matado por ideias. Então, quando se fala de evolução da consciência, podemos evoluir a consciência através de uma ideia? Esse é o grande problema. O homem se apropria das ideias e as transforma em um objeto de uso e desuso. Quando lhe serve, las incorpora, e quando não lhe serve, las tira. Assim como o anarquismo hoje é uma ideia morta e enterrada. Ninguém é anarquista hoje no mundo. Mas já teve muitas mortes por anarquia. Então, quando eu vejo pessoas que lutam por suas ideias, o que eu vejo é gente que não se dá conta que o que está fazendo é justamente liberando o instinto mais primitivo que ele tem. Quanto mais ideias, mais nos separamos. Ah, eu sou socialista, ah, sou de esquerda, ah, sou cristão, ah, sou protestante, ah, sou judeu, ah, sou muçulmano. O mundo está todo dividido e isso é o que nos permite a unidade da consciência. Não são os arquétipos que nos dividem. Os arquétipos estão aqui dentro de nós. O K dos faraós, dos deuses, dos grandes deuses criadores da civilização habitam em nós, mas não para nos dividir. Alguém sabe que quando a mente de você se unifique, alguém sabe muito bem que quando todas as ideias convergem em um só ponto, a energia que você vai ter é incalculável. Quando você consiga entender a esquerda, a direita, o centro, em cima, embaixo, abraçar tudo é uma única força do ser. Tem que servir para melhorar a direita e a esquerda, o capitalismo e o socialismo. Tudo tem que servir ao homem, não o homem às ideias. Então, teremos uma consciência superior e um monoteísmo verdadeiro. Agora, não me falem de monoteísmo em um mundo cristão que está cheio de santos e deuses, assim como em todo o mundo, cheio de ideias, mas a mente dividida e separada. Quando voltei da minha experiência da regressão, fiquei com o nome desse Deus procurando e pesquisando. Passaram quase 20 anos estudando mitologia nórdica, um livro muito antigo que falava da origem de alguns deuses. Tocava o nome de um deus anterior ao deus Al. O deus Al é um deus caçador de arco e flecha que era adorado em algumas partes nos países nórdicos, el Sabei. Poderia ser comparado em alguns conceitos mitológicos a Júpiter, mas é difícil de achá-lo. Hoje na internet também é difícil pesquisando de achar, mas alguns livros que são mais aprofundados nos tratam de los deuses mais primitivos, é decir, aqueles que estão inclusive anteriores ao processo das runas. Bom, então, eu também morri por um Deus. Só que hoje entendo
hoje entendo, que nenhuma pessoa deve morrer por um território, nem por uma ideia, nem por nada. Nem a pátria deveria querer que um filho morresse por ela, nem os pais gostariam de que seus filhos se sacrificassem por eles, nem Deus quer que vocês se matem ou matem alguém em nome dele. Então, uma consciência superior, que é o que nós estamos procurando, é uma consciência que integra todas as ideias e que entende que as ideias têm que servir ao homem e não o homem às suas ideias. Isso é uma das coisas mais importantes que queria passar na aula de hoje. A crotologia, o estudo real de poder, não como sendo secundário, sino como sendo primário, nos leva à grande verdade. O instinto sexual não é primário, o instinto do poder é primário. E o homem faz tudo o que pode parecer monstruoso para atingir o poder. E as ideias é como se o demônio se escondiese dentro das ideias. Se é que vocês acreditam no demônio, digamos, demônio, um instinto primário de dominar, castrar, destruir, se escondiese dentro de ideologias que se predicam. Hoje, muitas pessoas que predicam e falam para os pobres eram pessoas relativamente trabalhadoras em outra época, hoje são mais ricos que as pessoas mais ricas que tem no Brasil e no mundo. Vejam Fidel Castro. O filho de Fidel Castro é dono de uma ilha. Vive na ilha paradisíaca, como se fosse o homem mais rico de toda Cuba. É decir, e a maioria dos cidadãos vive com um salário de 20 e 30 dólares por mês. É decir, isso vamos igualar a maioria, mas eu que sou quem manda, vivo lá em cima. Essa é a prova clara, não estou dizendo só Cuba, estou dizendo de qualquer lugar. Quando o cara chega ao poder, ele usufrui. Não são os governos atuais que tiravam dinheiro de empresas nacionais ou privadas. Todos faziam, em maior ou menor medida. E talvez em alguns governos tivessem mais controle uma coisa sobre ou outra. Em países como o Uruguai, se um político em Uruguai compra um carro Mercedes-Benz, todo mundo fica sabendo. Aqui é diferente em Brasil porque tem o político que se forma em um estado e no estado se percebe como ele, os gastos que ele tem, o movimento que tem, sua estrutura econômica, patrimônio. Mas depois vamos para Brasília, não? Lá em Brasília é outro mundo, totalmente diferente. Em Uruguai, um político disse uma barbaridade e todo mundo fica sabendo. Aqui não, aqui a coisa se passa, esquece, vai para um lado, para outro. São 500 no Congresso. Então se dilui, se esconde o jogo do poder. Em países pequenos é muito mais fácil de controlar. Em países grandes, como o Brasil, é muito mais difícil. Então, os mecanismos de controle servem. É decir, o maior controle que pode existir sobre o jogo do poder é justamente que haja um processo educacional e que as pessoas entendam que, na realidade, muitas vezes, o que parece ser uma ideia que ele quer colocar à frente, no fundo, é um desejo reprimido de poder. Assim como 70 anos atrás, 60 anos atrás, o desejo mais reprimido era o sexual, hoje o desejo mais oculto, não, eu sou bonzinho, não quero ter poder, não quero mandar em nosso preço, tudo isso é o que foi reprimido. Acho que o poder outros têm que ter. Não, em realidade, ele deseja controlar a mulher, controlar os filhos, controlar o namorado, controlar a namorada, controlar o chefe, o dono da empresa. Todos queremos controlar mamãe, papai, só que não percebemos isso porque achamos que somos bonzinhos e tem muitas ideias que nos dão a entender que somos bonzinhos. Não vamos colocar uma pessoa dentro de um forno e cremá-la viva, ou matar centenas de famílias, mães, filhos, crianças, em fornos de gás. Não, nós não vamos fazer isso.
Mas estamos haciendo, chino. 50.000 pessoas mortas no trânsito por ano. Milhares de pessoas mortas. Milhares de balas perdidas. Seguimos matando y destruyendo y no queremos ver lo que no somos. Seguimos discutiendo. No, pero Lula tiene razón. O Aécio tiene razón. Dilma tiene razón. Seguimos discutiendo cosas absurdas y colocándonos partiendo a realidad de lo que no somos. Un místico y un iniciado es más una conciencia que nos precisamos desenvolver para poder vivir en este mundo, en cualquier país de este mundo. Es una conciencia que tiene que entender que todas las ideas deben convivir juntas. No es solo izquierda con la derecha, el gay con el negro con el amarelo. Todas las ideas que habitan en nuestra mente tienen que aprender a convivir unas con otras para ser un hombre superior. Un hombre que consiga ter ideas que sean reales, no fantasías. Que las ideas sirvan realmente, primero para él, después para los otros. Ese abrazo que nos tenemos que dar unos a los otros es un abrazo de ideas. La mente ficar aberta en ese punto. Então, por hoje, se não foi a hora, a próxima aula vou ensinar uma técnica profunda de meditação, com várias práticas em si, todas para que vocês façam um trabalho constante e permanente em cima de um autoconhecimento e vão ver que vão ter uma enorme quantidade de imagens. Não é só olhar por o olho da fechadura, ter um clarão, não, é olhar já como se fosse uma sala de cinema. Claro que isso exige de vocês que ponham em prática tudo o que eu ensinei até agora, técnica de concentração, focalização da mente, diversas posições, saber como ir lidando com a prática mística para que ela se transforme em um elemento de conhecimento para vocês, um conhecimento que não vão adquirir tirando cartinhas, consultando um médium, falando com outros sobre o que vocês são. Isso vocês têm que fazer. Se vocês fazem, vão ampliar seu conhecimento. Eu já morri por vários deuses. Não sou saber. Com os anos, eu fui meditando no nome desse Deus e fui entendendo o que essa ideia me deu e também o que essa ideia me tirou. Matei por essa ideia, morri por essa ideia. Eu não quero que vocês continuem nesse jogo de estar divididos em uma humanidade que está sendo dominada por algo que vocês não conseguem perceber ainda. Quero a mente de vocês única, uma mente aberta e criativa, uma mente que lhes permita encontrar a paz, a liberdade e a capacidade de amar plena e absoluta que vocês têm. Então, por hoje, obrigado. Nos vemos na próxima aula.